Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Oséias, versículos 1 a 3 do capítulo 4. Esta sessão central de acusação começa com um resumo das acusações do Senhor e um chamado para que os verdadeiros filhos de Israel reconheçam a corrupção moral e espiritual de seus demais compatriotas, que abandonaram o seu Deus e perderam o direito de serem chamados de seu povo. Esses habitantes adúlteros abandonaram a verdade ou a integridade, o caráter de pessoas confiáveis e verdadeiras. Abandonaram a benignidade ou a bondade e misericórdia para com amigos e parceiros. E abandonaram o conhecimento de Deus. Eles não mais se importavam em conhecer Deus e a verdade a seu respeito. Consequentemente, violavam os 10 mandamentos e sofriam as consequências. Versículos 4 a 7. O povo comum é identificado como culpado, mas especialmente culpados eram os sacerdotes, cuja responsabilidade era ensinar o povo. Os falsos profetas eram os companheiros dos sacerdotes e juntos estavam fazendo o povo se desviar. A mãe de vocês é uma alusão a Israel. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar as leis de Deus ao povo, mas falharam miseravelmente. E, como resultado, o povo carecia do conhecimento das leis de Deus e de seus caminhos. Por isso, Deus diz que o povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Mas ele coloca a culpa diretamente nos sacerdotes. Versículo 8. O termo para pecado pode também significar oferta pelo pecado, que os sacerdotes deviam comer. Os sacerdotes estavam usando o pecado de Israel e o sistema sacrificial para seu próprio proveito. Versículo 10. A religião de fertilidade que infectou Israel apóstata, inclusive o sacerdócio, tratava de prosperidade, mas o Senhor Deus cuidaria para que resultados contrários acontecessem. Eles não se multiplicariam. Versículo 13. Privados do ensinamento da justiça e desprovidos de entendimento, eles sacrificavam aos ídolos. O alto dos montes e a sombra de árvores eram os lugares favoritos para celebrações idólatras. Versículo 14. Embora todos os que pecam serão castigados, Deus proibiu punir as mulheres adúlteras apenas e deixar livres os homens que as procuravam. A punição mais rigorosa não seria sobre as mulheres que caíam nesse pecado, mas sobre os pais e os maridos que davam esse triste exemplo ao se unirem como as prostitutas nessas práticas pecaminosas. Versículo 15. Judá é alertada a não seguir o exemplo de Israel, embora por fim foi o que Judá fez. Vários templos que podem atrair Judá são citados, como Gilgal, perto de Jericó, e Betel, que significa casa de Deus, mas aqui é chamado pejorativamente de Bet-Aven, que significa casa da iniquidade. Eles são proibidos, o povo é proibido de jurar usando o nome do Senhor em locais pagãos. O nome do Senhor não deveria, de forma alguma, ser associado a tais práticas. Esses locais violavam a lei mosaica que exigia um santuário central e o sacerdócio levítico. Versículo 16. Visto que Israel era como um bezerro teimoso, Deus não tentaria mais mantê-lo no curral, mas o abandonaria como uma ovelha no vasto deserto. Versículo 19. Em virtude de sua idolatria adúltera, arrogância e obstinação, os israelitas foram advertidos de que Deus os varreria como um vendaval. O poderoso vento que varreria Israel refere-se à invasão dos assírios, que destruiria a nação aproximadamente 20 anos mais tarde. Agora nós vamos estudar os capítulos 5, versículos 1 a 2 do capítulo 5. Casa de Israel provavelmente se refere a líderes informais da sociedade. Mispa e o Monte Tabor são descritos como laço e rede, respectivamente, por causa do santuário não autorizado em Mispa e um alto no Monte Tabor, onde se praticava a falsa religião. Os rebeldes se aprofundaram na matança, pode referir-se a sacrifícios de crianças. Versículos 3 a 4. Como maior tribo do Reino do Norte, muitas vezes Efraim simbolizava todo o Israel. Embora Deus conheça tudo a respeito de Efraim, os israelitas não conheciam o Senhor. As muitas más ações de Israel os tinham de tal modo escravizado ao pecado que eles eram incapazes de se arrepender. Israel não me está oculto é uma forma sutil à idolatria, em que os delitos são desconsiderados e escondidos. Versículo 5. Este versículo antevê a queda de Judá mais de 100 anos depois e talvez implique que Israel ajudou no descaminho de Judá. Versículo 6. Mesmo sendo incapaz de se arrepender, Israel buscava o favor do Senhor com sacrifícios de ovelhas e vacas. Versículo 7. Os líderes de Israel tinham produzido uma geração de filhos bastardos que não conheciam a Deus como o filho de Gomer. A festa da lua nova se refere à festa mensal por ocasião da primeira aparição da lua. Esse evento marcava o início de cada mês, estabelecendo assim a cronologia para todas as festas de acordo com o calendário lunar, que era o calendário de Israel. A lua nova era acompanhada de trombetas e ofertas especiais de animais, cereal e vinho.
Em vez de celebrações de ação de graças pelas bênçãos do Senhor Deus, Israel havia transformado todas as festas em drenos hipócritas e idólatras na economia. Como retribuição, Deus poria fim às festas com destruição. O sentido pode ser que a cada lua nova, Deus enviaria outra onda de juízos. Versículos 8 ao 10. Essas cidades estavam localizadas em Benjamim, entre Efraim, o reino de Israel ao norte, e Judá. O alarme para a batalha soaria porque haveria um combate ali. O resultado seria a assolação para Israel e furor divino para Judá. Versículos 12 e 13. A traça e a podridão são comparações surpreendentes para Deus usar para si mesmo. O termo para traça pode também significar larva ou pus. O Senhor descreve um homem cujas feridas purulentas foram divinamente infligidas. Os esforços de Israel para curar essas feridas por meio de recursos humanos seriam inúteis. Esta é a primeira de 9 referências à Assíria no livro de Oséias. Versículos 14 e 15. O auxílio de estrangeiros não teria nenhum valor, uma vez que o Senhor é quem estava orquestrando o castigo pelas mãos dos assírios. Ele se retiraria de Israel para que eles se reconhecessem culpados e buscassem a face do Senhor. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 3 do capítulo 6. Esta exortação ao arrependimento é acompanhada pela certeza de que todos os castigos de Deus, até mesmo a morte, serão revertidos. Depois de um breve tempo no exílio, Israel seria ressuscitado. Oséias não estava escrevendo diretamente sobre o Messias, mas sobre o povo de Israel. Versículo 4. Deus lamenta a qualidade temporária e transitória do amor da aliança revelado por Israel e Judá, em contraste com a sua própria fidelidade. O Senhor era para Israel como um pai com o coração partido por um filho rebelde. Versículo 6. Esse versículo é citado por Jesus em Mateus 9, versículo 13, e em Mateus 12, versículo 7. Este versículo não estava rejeitando o sacrifício, mas sim o ritualismo e a adoração que não são acompanhados por fidelidade e amor, e não se baseiam no conhecimento de Deus. Esta seção descreve uma nação cheia de violência e imoralidade. O rei e a liderança nacional negligenciavam a nação e se dedicavam à devassidão e à luta pelo poder. Como resultado, a nação estava se deteriorando ao redor deles e sendo assimilada e devorada por nações vizinhas. Uma solução para a crise era procurada em toda a parte, exceto no Senhor. Versículo 7. Israel violou a aliança mosaica, assim como Adão, que esqueceu sua aliança de obrigação de amar ao Senhor e obedecê-lo, quebrando o pacto que Deus fez com ele. Versículo 8. A referência a Gileade manchada de sangue pode aludir aos 50 homens de Gileade envolvidos no assassinato de Pecaías, em 2 Reis 15, versículo 25. Versículo 9. Na estrada para Siquém, os sacerdotes se envolveram numa conspiração para matar gente inocente. Versículo 11. Visto que Judá se sentia presunçosa em relação à morte de seus vizinhos, que era Israel, o profeta lembrou a nação de Judá de que um dia de prestação de contas a estava aguardando. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Oséias.